Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery Mobile e na aula de hoje nós vamos aprender a usar os botões dentro do framework, ok? Mas, antes de começar a nossa aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo atualizado semanalmente, todas as terças-feiras às 5 horas da tarde, e também para estar nos ajudando na divulgação do canal, ok? Lembre-se também, se gostar do vídeo, de deixar o seu joinha, tá bom? Então, depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, então na aula de hoje nós aprenderemos aí como utilizar esse componente dentro do framework do jQuery Mobile, né? Vamos ver como que faz a criação, a marcação em HTML capaz de estilizar um botão e também outras funcionalidades, como adicionar ícones aos botões, como criar agrupamentos de botões e outras coisas, ok? Bom, gente, para isso eu deixei uma página pré-pronta aqui para podermos trabalhar. Ela contém um topo com 3 links aqui e um rodapé, tá? Nada demais. E ela possui uma div com data role container, que é onde nós vamos inserir esses botões, que é nessa área em branco aqui, ok? E a primeira coisa que nós devemos saber é quais tags HTML eu posso usar para criar o meu botão. Bom, como todos os botões, seja para lançar um script, seja para abrir um link, seja para enviar um formulário, resetar um formulário, nós podemos usar elementos como o input, a âncora, né, a tag de link A e um button, tá? Então esses 3 elementos são válidos para a criação de um botão, ok? Vamos então colocar cada um deles aqui, né? Vamos colocar uma tag de link A a princípio e vou colocar aqui como link, ok? Vamos adicionar também um input com o tipo submit e vamos criar também um button, ok? E o input aqui nós podemos colocar um value nele com o valor submit, ok? E o botão vamos escrever botão mesmo, ok? Vamos salvar e atualizar. Perceba que apareceu o meu botão do input e o botão usando a tag button, né? Só que o meu link ele apareceu como link. Por quê? Porque eu não coloquei o data role nele falando que esse link vai ser um botão. Então eu tenho que colocar um data-role igual a button. Só de colocar esse data role, perceba que agora eu tenho meus 3 botões inseridos aqui na minha página do framework, né? Então nós podemos usar esses 3 tipos de marcação para poder criar o nosso botão, ok? Agora, se eu quiser criar mais um botão, vamos pegar aqui o button mesmo, e eu quiser que esse botão ele seja uma miniatura, o que eu posso fazer? Apenas eu posso adicionar um atributo data nele, que é o data mine igual a true, né? Só de fazer isso eu vou criar uma versão reduzida do meu botão, né? Perceba que ela é bem menor do que a versão anterior, ok? Nós podemos observar nesses botões a princípio que a estilização deles prevê a aplicação de cantos arredondados e sombras, né? Mas nós podemos manipular isso através de 2 atributos, que é o data corner para aplicação nos cantos e o data shadow, que é para aplicação das sombras, ok? E esses atributos vão controlar aí esse tipo de estilização. Esses atributos eles vão aceitar 2 valores, true e false, né? True para sendo o valor padrão, e para retirar os cantos ou as sombras arredondadas, basta definirmos um valor false para esse atributo, ok? Então vamos testar aqui também. Vamos copiar esse botão, pode ser até o do submit aqui, o input. Vamos copiar ele 2 vezes e vamos trocar até o valor aqui, ó, sem sombra com sombra. Vamos colocar sem sombra e cantos
arredondados, ou seja, ele vai ser sem com sombra e sem cantos arredondados. Esse aqui vai ser com sombra e com cantos arredondados. Ok? Então nós vamos adicionar esse atributo que nós falamos, que é o data tracinho corners igual, como esse vai ser 100, é false, ok? E vamos adicionar o data tracinho shadow igual a false, ok? Vamos copiar esses dois atributos, colar no botão de baixo e vamos colocar nele como true. Perceba que o que eu coloquei false para o shadow e para o corners, ele tem os cantos pontiagudos e ele não possui sombra, né? E o outro é renderizado como de cima, que é o valor padrão aí do framework, né? Então, caso a sua aplicação você não queira usar cantos arredondados e nem sombra, é só aplicar o data corners false e o data shadow false para poder retirar esses atributos, ok? Uma outra coisa que o framework fornece nativamente é um conjunto de ícones a serem usados em botões, né? Para adicionar um ícone, nós usamos o atributo dataIcon com valor igual ao ícone que nós queremos, ok? Por padrão, gente, esse ícone ele vai ser posicionado à esquerda do botão, mas nós podemos trocar o posicionamento, como nós vamos ver na aula de hoje, né? Você acessando a página do jQuery Mobile, exatamente na página api.jquerymobile.com/icons, você vai ter a tabela lá de todos os ícones suportados nativamente pelo jQuery, né? Tem como nós adicionarmos novos ícones, talvez nesse curso a gente vai ver como fazer isso, tá? Tem como, mas para ficar claro, nós temos uma tabela aí com vários ícones aí pré-definidos, ok? Então, estou deixando esse link aqui embaixo, se vocês quiserem acessar e conhecer os outros ícones e usar os outros ícones, vocês vão ter aí a oportunidade, tá? Mas vamos voltar aqui à nossa página e vamos criar um novo botão aqui embaixo. Vou pegar até o botão ali em cima, vou colar ele aqui abaixo e nós vamos adicionar nele um ícone, né? Então, para mim poder adicionar um ícone, eu apenas utilizo o atributo data-icon igual ao ícone que eu quero. Vamos colocar primeiro aquele ícone de busca, né? O search. Então, vamos lá, search. E vou escrever aqui buscar, ok? Ao eu salvar e atualizar a minha aplicação, perceba que o meu ícone já foi posicionado aqui do lado esquerdo, né? Agora, se eu quiser alterar a posição do meu ícone, eu também posso, né? De que forma? Vamos colocar agora um ícone lá do lado direito, né? Então eu vou copiar esse meu último botão, vou trocar o ícone, vamos trocar para o data ícone Aaron tracinho R, né, de right, e vamos colocar aqui a escrita direita, tá? Então, para mim poder posicionar aquele ícone ao lado direito, nós temos que usar um outro atributo data, que é o data tracinho icon pos de position igual a right, ok? Só de colocar isso, salvar e atualizar, perceba que o meu botão foi colocado à direita, né? Nós também podemos posicionar esse botão no topo, no rodapé, né? Então vamos fazer isso. Então vamos mudar o data position para top e o data position para bottom, ok? E vamos mudar aqui também, então, e vamos mudar também o ícone aqui. Nós não colocamos para a direita o R, vamos colocar para o rodapé o Aaron D, né? Que ele vai fazer o botão ficar virado para baixo. E para colocar o botão para cima, perceba que é Aaron U, né? Então vamos colocar Aaron tracinho U, ok? Salvei,
atualizei a minha aplicação, tenho o meu botão topo e tenho o meu botão apontando para o rodapé, tá? Então, quero mudar a posição da onde esse meu ícone está no botão, uso data tracinho icon pose e coloco ali se eu quero right, top ou bottom, né? O left, que é o esquerda, ele já é por padrão, ok? Outra coisa também, gente, nós vamos aprender logicamente mais para frente sobre isso, é que eu posso alterar a cor do botão de acordo com o tema, né? Mas isso é um assunto, lógico, para aulas futuras, ok? Então, gente, a princípio as utilizações básicas dos botões são essas, né? Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa página, que é a index.html de botões, eu vou dar um save as nela e vamos salvar como agrupamento.html, tá? Para nós podermos trabalhar com os agrupamentos de botões em uma página limpa e ter também essa página com os botões para uma consulta futura que nós queremos ter, né? Então eu vou apagar aqui os botões que eu inseri, tá? Vamos deixar limpo de novo a nossa tela, ok? E agora vamos começar a trabalhar com os agrupamentos de botões, tá? Bom, gente, então a primeira coisa que nós vamos ver é como colocar os botões em linha, né? No formato inline, ok? Então eu posso adicionar um botão, vamos colocar com a tag de link A mesmo, né? Vamos colocar nela o data tracinho role do tipo button, né? Vamos adicionar nela também um data tracinho icon igual a home, né? Essa vai ter uma casinha ali. E vamos colocar aqui que será um link, por exemplo, para nós irmos para home do nosso site, ok? Vamos adicionar mais um botão aqui também. Esse botão também data role do tipo button, só que o ícone dele vai ser o gear, né? Vai ser a engrenagem, e nós vamos colocar aqui no nome dele ferramentas, tá joia? Bom, se eu fizer isso, salvar e atualizar a minha aplicação, opa, coloquei com M, é com N, vou salvar, atualizar, ele perceba que o botão vai ficar um em cima do outro, né? Igual, porque nós não fizemos nada diferente, igual aos anteriores que nós vimos, né? Mas se eu quero que esse conteúdo ele fique em linha, eu tenho que adicionar mais um atributo data, que é o data tracinho inline e o valor true, ok? Só de eu adicionar isso e salvar, perceba que meus botões agora vão ser renderizados inline, né? E o espaço que eles ocupam é o espaço do ícone mais o espaço do texto que eu colocar, ok? E como nós vimos agora, a renderização dos botões, seja inline ou seja em bloco, como nós vimos anteriormente, eles são por padrão separados um do outro, né? Cada botão ali tem um espaço ali, uma margem e um padding um do outro, né? Só que há ocasiões que pode ser interessante nós agruparmos esses botões em um conjunto, né? E para isso, gente, nós temos que criar um container para receber esses botões e agrupar. E nesse container nós temos que definir um outro atributo data, que é o data role do tipo control group, tá? Com isso, o framework vai agrupar os botões na vertical, retirar a sombra deles e manter as bordas arredondadas somente nos 4 cantos do agrupamento de botões, né? Vamos fazer uma aplicação assim e ver como que fica, né? Então, logo aqui abaixo, os meus 2 links, nós vamos adicionar uma div, tá joia? E essa div ela vai receber o data tracinho role igual a control group, ok? E vamos adicionar dentro desse control group os nossos buttons, né? Vamos adicionar a princípio 3 botões, então 3 buttons. Vamos escrever botão 1, botão 2 e
botão 3, ok? Vamos salvar e vamos atribuir uns ícones neles também, tá? Vamos pegar aqui um por um, eu vou adicionar o data icon neles e só vou trocar. Vamos deixar o primeiro com home mesmo, o segundo vamos colocar o ger e no último vamos colocar o delete, ok? Então, ao eu salvar e atualizar a minha aplicação, perceba que agora meus botões estão agrupados aqui, ó. Foi retirada a sombra deles e só nos 4 cantos é que possui a borda arredondada. Caso eu queira que o meu agrupamento seja feito inline, eu também posso, né? Então vamos copiar aqui esse agrupamento de botão meu, colar ele aqui abaixo, e se eu quiser que esse agrupamento seja inline, né, na mesma linha, nós apenas vamos colocar um data-type, ok? Na nossa div que está com o control group, e vamos adicionar o valor horizontal. Só de eu adicionar esse atributo, salvar e atualizar, perceba que agora eu tenho um agrupamento só que inline, né? Então, com isso nós encerramos nossa parte que vai falar dos botões dentro do jQuery Mobile, né? Aprendemos a inserir um botão, a colocar um ícone nesse botão e também a definir alinhamento, definir a posição desse ícone no botão, criar os botões agrupados tanto em bloco quanto em inline, e na próxima aula nós vamos começar a entender um pouco da formatação de conteúdo dentro do jQuery Mobile, tá? Espero você na próxima aula. Peço, se gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.